Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, apenas um versículo, que está no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Fechamos nossos olhos nesse momento e vamos falar com o Senhor. Ó Deus, obrigado por o Senhor estar em nosso meio, por este momento, ó Deus, de adoração, de culto. Deus, não temos como pagar, retribuir o que fizeste, Senhor, pois temos acesso à Tua presença santa, gloriosa, e temos a mensagem do Evangelho que é mais preciosa, Senhor, do que todo o ouro e toda a fama que o mundo pode oferecer. Este tesouro precioso, Pai, a mensagem que custou a vida de Jesus. Senhor, que possamos estar atentos à Tua palavra, que possamos saber que o Senhor fala, que o Senhor age e realiza os seus propósitos. Ó Deus, mais uma vez te pedimos, Pai, fala, ó Deus, no nosso meio e age. Te agradecemos por tudo quanto fizeste até agora, e que a partir daqui, Senhor, a Tua palavra, ela penetre nos corações e ela possa, Senhor, realizar esse milagre da fé, transformação, um encontro pessoal contigo. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Amém, irmãos, podem sentar. Irmãos, sem sombra de dúvida, falar sobre a pregação, a propagação da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus é algo empolgante, é algo muito maravilhoso, mas é importante dizer que o Evangelho chegou até aqui, a mensagem cristã chegou até aqui por meio de muito sofrimento, por meio de muitas dificuldades e de muitas mortes até. Não é algo banal, não é algo comparado às coisas mundanas, mas algo muito glorioso, pelo qual muitas pessoas deram suas vidas por essa mensagem. Enfrentaram perigos, enfrentaram naufrágios, enfrentaram a fúria de religiosos, para que a mensagem do Evangelho chegasse até nossos ouvidos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. A mensagem do Evangelho não é sobre nós. A mensagem cristã, a mensagem do Evangelho é sobre o que Deus fez através da pessoa de Cristo Jesus em sua vida, morte e ressurreição. Essa é a mensagem do Evangelho. É simples, mas é gloriosa. Confronta, mas é realista. É realidade e é verdade. E nós precisamos prezar por essa palavra, porque é a única resposta para os dilemas do mundo. É a única resposta para os anseios da alma, para os problemas que assola a humanidade, que assola o homem. Não há outro caminho, não há outro jeito, não há outra saída, não há uma outra mensagem, não há uma outra solução. A única solução verdadeira está aqui, neste livro, na palavra de Deus. E nós, a igreja, com ousadia, proclamamos a palavra do Senhor. Não há uma outra forma de se proclamar a palavra de Deus. Não se pode ter vergonha dela, não se pode ter medo, mas é preciso pregá-la em sua genuinidade. E assim, só assim, é possível confrontar o mal que está no coração das pessoas. As pessoas sempre pensam no mal em algo fora de si mesmo. Mas Jesus, ele disse que o coração humano é uma chaga terrível, cheio de pecados e tantas coisas ruins. É disso que nós estamos tratando aqui nesta noite. E é disso que nós iremos falar, mesmo que por pouco tempo, mas iremos tratar sobre isso nesta noite. O evangelista Lucas, ele escreveu Atos dos Apóstolos.
E quando ele escreveu, a sua intenção era mostrar a expansão, o crescimento da igreja cristã. Como começou, como era a fé dos primeiros cristãos. Lucas, ele era conhecido como médico amado. Ele foi companheiro de Paulo nas horas mais críticas do apóstolo, de Paulo. Quando Paulo estava na prisão e muitos tinham abandonado ele e não queriam mais saber dele. Vergonha, medo. Lucas esteve com Paulo ali também. E ele escreveu também o evangelho que leva o seu nome, Lucas. E o evangelho de Lucas é interessante porque ele, Lucas, não era um judeu. Ele era um gentil, um grego, talvez de Antioquia. Se juntou a Paulo em sua primeira viagem missionária em Troade. E foi um companheiro de grande valor e muito importante para o apóstolo Paulo. E no seu evangelho, ele acuradamente registrou tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele ia até aos personagens, às testemunhas oculares da vida de Cristo, e falava com eles, e obtinha as informações, e ele registrou tudo em seu livro, no Evangelho de Lucas. E uma atenção especial para as pessoas marginalizadas, para as pessoas que eram desprezadas na sociedade, que eram esquecidas, que não podiam estar no templo, que eram rejeitadas, as pessoas que eram discriminadas, até mesmo mulheres, doentes, crianças. Ele tinha esse olhar. Mas também, nesta obra em Atos dos Apóstolos, que junto com o Evangelho de Lucas é uma só obra, ele continua de onde ele parou, no último versículo do seu Evangelho. Pois, quando ele diz que Jesus estava ali no monte com os discípulos e disse para eles, não se ausentem de Jerusalém, fiquem lá para receberem a promessa que vocês ouviram de mim, a promessa do Pai. E vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. E aqui, no capítulo 1 de Atos, ele não começa falando sobre Pentecostes. Ele fala sobre uma reunião de Jesus com os seus discípulos, para acertar pendências, coisas que precisavam ser acertadas, antes que houvesse aquele grande evento que iria acontecer no capítulo 2 de Atos. Ele não começou com Pentecostes, porque Pentecostes não vem de todo jeito. Não se pode receber essa chuva, essa bênção, essa presença abundante de Deus na igreja, com o altar quebrado, com problemas, muitas vezes ignorados e com vista grossa a certos problemas. Não se pode. É preciso fazer como Elias, consertar o altar que está quebrado. É assim, irmãos, que nós aprendemos como se faz missões, como se tem êxito na obra do Senhor, aprendendo com os primeiros cristãos, com a igreja primitiva, na palavra de Deus. Não tem outra estratégia, não tem outro recurso. Você pode ter muitas ideias, você pode ter muitas estratégias, mas sem o poder de Deus, sem a presença e sem a assistência do Senhor, essas coisas vão ruir, porque o que realmente prevalece e que vence a dureza de coração, a incredulidade, é o poder que o Espírito Santo de Deus fornece, que Ele concede. Isso é impressionante. Eu lembro de Atos dos Apóstolos ainda, quando Estevão fala para o Sinédrio: a este Moisés, que vocês desprezaram e rejeitaram, este foi a quem Deus levou para o Egito e vos tirou de lá, com sinais e grandes prodígios. Deus usa pessoas simples, Deus usou pescadores, Deus usou pessoas que não eram letradas para realizar esta obra tremenda da libertação e salvação de pecadores. O Senhor não foi até Jerusalém para regimentar pessoas com diploma, só porque eles tinham diploma,
mas ele buscava pessoas que criam, pessoas que queriam servir a ele na sua obra. Se nós queremos capacidade para fazer e para realizar a obra do Senhor gloriosa e ganhar vidas para o Senhor, é preciso antes colocar a casa em ordem. É preciso sentar com o Senhor e com os discípulos e conversar. Eles tiveram que, Jesus teve que esclarecer dúvidas deles ainda. Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Ainda uma visão política do reino de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus não veio impor o seu reino, não veio estabelecer o seu reino pela força militar, pela violência, pela política. Ele não veio assim, mas ele veio no poder do Espírito Santo, libertando pessoas, fazendo bem, realizando milagres, pregando o evangelho do reino, que é o evangelho do arrependimento para a salvação de pessoas. É assim que o reino de Deus prevalece e continua. Olhe para as épocas, olhe para os tempos, todos os impérios do mundo, irmãos, que se levantaram, impérios subversivos, que se levantaram contra Deus, imperadores e ditadores que se achavam deuses, e que matavam quem queriam, exaltavam quem queriam, e dominavam, e faziam tanta atrocidade contra nações. Todos esses impérios ruíram, e são hoje poeira e apenas objeto da arqueologia. Estão debaixo de pó. E sabe por quê? Porque somente o reino de Deus prevalece. Só o reino de Deus prevalece. Só ele continua para sempre. O reino de Deus não vem dessa forma como muitos querem. Muitas pessoas querem prosperidade no seu país, financeira, econômica, mas não querem compromisso com Deus, não querem deixar os seus pecados. Muitas pessoas querem ter segurança, mas não querem se render ao Senhor. Muitos fazem muros em suas casas. Tem casa que você olha e parece uma prisão. Porque essas pessoas querem se sentir seguras, mas elas não estão seguras. Porque a única segurança está realmente em pertencer ao Senhor. E saber que Ele é o guarda de Israel, que não dorme. Ele vigia pelos seus e Ele guarda os seus. Que maravilha! O Senhor quer agir, o Senhor quer operar. Mas é preciso consertar o altar, como fez Elias. Mesmo diante de desafio tão grande, a primeira coisa que ele fez foi essa, consertar o altar. Agora, irmãos, uma outra coisa importante, nós sabemos, é que Atos retrata da obra do Espírito Santo na igreja e através da igreja. A igreja, ela é um organismo vivo. Ela é dinâmica. Ela está em constante transformação. Mas ela não se molda aos anseios da sociedade. Ela não pode ceder ao mundanismo. Ela não pode ceder aos apelos dos filósofos e psicólogos. Tem que ser assim, tem que ser assado. A única baliza da igreja, sua única regra de fé e prática, seu único norte é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Quando ela age assim, irmãos, nada pode detê-la, nada pode impedi-la. A igreja não se mistura com essas coisas. A igreja, irmãos, não pode de maneira alguma parar para essas coisas. A única coisa que tem que nos ocupar todos os dias é somente a pregação, a divulgação da palavra de Deus, que liberta as pessoas. É somente isso, irmãos, que deve ocupar a mente do crente. Em seu afazer em casa, no trabalho, aonde ele estiver, ele precisa abrir sua boca e proclamar as boas novas de salvação, de paz e perdão.
Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Quantas pessoas perdidas. Mas hoje está muito difícil por causa dos escândalos. Mas hoje está difícil por causa da pós-modernidade. A luta, a guerra contra a igreja é muito grande e contra a palavra de Deus para tentar lhe desacreditar. No entanto, irmãos, a igreja é coluna e firmeza da verdade. É através da igreja que o Senhor sustenta a sua verdade e a sua palavra. E é através da igreja que a sua palavra é proclamada. É o veículo da palavra de Deus no poder e na graça, na força do Espírito Santo. Ela é compelida pela presença de Deus em si mesma. Porque o crente que anda com o Senhor e que teve esse contato com a cruz, ele diz como Pedro e João para o Sinédrio: nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Isso é ser testemunha de Jesus. Aquele que tem o Espírito Santo em sua vida, ele não consegue ficar calado. Ele não consegue. Jesus falou assim: eu vos enviarei o Consolador, e ele virá em meu nome. A igreja não está na defensiva, ela está no ataque. E o poder que ela tem, irmãos, é muito mais poderoso do que o poder da filosofia, da ideologia comunista, do fascismo, do socialismo e do que quer que seja, e tantos ismos. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem quiser se colocar na frente dessa palavra e da proclamação do Evangelho vai ser atropelado, porque a igreja está em marcha e ela não pode parar. Ela não irá parar. Ela não irá parar. Que coisa impressionante o Senhor faz. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. É assim, é o Espírito Santo. E assim é aquele que é nascido do Espírito. Você acha que você pode confinar o Espírito Santo à sua caixinha? Ao que você sabe até agora? A sua religiosidade? Não, eu ando com Deus, mas Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não é assim não. Quem dita a maneira como nós temos que viver é o Espírito Santo. Porque quando alguém vem para Cristo, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Ele não pode ser conduzido pela sua língua, pela sua raiva, pela sua ira descontrolada, nem pelos seus modismos, nem pela sua sensualidade, nem pela sua visão obscurecida. Mas ele é conduzido, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, que maravilha! Ele tem uma fé poderosa, né? Ele sabe, olha, se eu tombar aqui, eu estarei lá com o Senhor. É assim uma pessoa que anda com o Espírito Santo. Porque tem muita gente que diz que anda com Deus, mas tem medo de morrer. Está com medo de morrer. Não quer encarar a realidade. Só quer ver coisas boas. Não, só quer ver boas notícias. Foi citado aqui o exemplo da perseguição dos cristãos pelo mundo afora. Tem gente que não quer nem ver isso. Vira a página. Não, vira a página. Não quero ver isso. Só quero ver a fama. Só quero ver pessoas que são prósperas. Eu quero me inspirar nelas. Este não é o caminho que leva para o céu. Não é o caminho da vida. O caminho da vida é o caminho da autorrenúncia, da renúncia de si mesmo. Porque arrependimento, vir para Cristo, é renúncia de si mesmo. Que maravilha! A igreja, ela, depois que Jesus ele foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, ele disse que não deixaria os discípulos órfãos, mas ele enviaria o Espírito.
E eu fico imaginando, e diz a Bíblia que quando Jesus subiu, voltou para o Pai, voltou para a sua glória, os discípulos saíram da Galileia e foram para Jerusalém, jubilosos, e lá ficaram até o recebimento, o cumprimento da promessa. E sabe por quê? Porque Deus não mente. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Eu quero dizer algo aqui. O que vai resolver todos os seus problemas não é meramente uma participação de um culto, mas de um encontro com Deus. Você chegou até aqui, isso é importante, mas não estamos tratando aqui apenas de uma pílula para tirar uma dor de cabeça ou para você fazer se sentir bem. Não. A realidade que nós vivemos é muitas vezes dura. Nós, às vezes, vamos no médico e chegamos lá, recebemos uma notícia que nós não queremos receber. Nós lidamos com coisas que nós não queremos lidar. E o pecado, ele é maior do que todas as enfermidades e problemas do mundo. Alguém pode chegar e falar assim: eu quero uma cura, eu quero que Deus me dê um emprego. O Senhor pode fazer essas coisas, mas a maior necessidade é o perdão dos pecados. E esse perdão, ele não tem preço que o homem possa pagar. E é por isso que a mensagem era tão importante. Quando Jesus estava em Cafarnaum, e aqueles homens trouxeram aquele paralítico e desceram até onde Jesus estava, queriam que o Senhor curasse. Mas Jesus primeiramente deu algo muito mais maravilhoso, muito maior para aquele homem. Ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Não temos prata e nem temos ouro, mas o que temos te damos, em nome do Senhor Jesus. Levanta-te e anda. Você não consegue lidar com esses problemas, não consegue andar e encarar a realidade. Saiba nesta noite, o Senhor te ressuscita, o Senhor cura a tua paralisia. Ele abre os teus olhos, abre os teus ouvidos. Mas primeiro é o perdão dos pecados. Primeiro é esse encontro com Deus. A igreja está aqui por isso. Para isso. Para pregar esse evangelho. Para proclamar essas boas novas. Não temos outra coisa. Não temos e nem podemos oferecer outra coisa. Isso seria um assinte, pretensão. Não. O que nós temos aqui é o evangelho, é a graça do Senhor. E eu quero que nessa noite você reflita nisso e medite nisso. Jesus, Ele estabeleceu a sua igreja aqui no mundo. Não foi para fazer a vida das pessoas melhor, no sentido de conceder riquezas e etc. Não é isso. A igreja está no mundo para proclamar o evangelho, proclamar a palavra do Senhor, e para que você possa ter um relacionamento pessoal com Ele. Foi por isso que Jesus veio, e somente por isso. Jesus não veio para ser um mártir. Jesus não veio para fundar uma religião. Jesus, ele veio para restaurar a comunhão do homem com Deus, e para que assim o homem possa ser satisfeito. Uma outra coisa marcante no livro de Atos é que a igreja tinha ousadia em falar do Senhor, coragem para falar, mesmo em face às ameaças. E também havia muita alegria, mas uma alegria genuína. Não era uma alegria fingida, mas uma alegria genuína e verdadeira. Uma alegria que ela flui da presença de Deus. Então, quando o Senhor se manifesta, Ele não precisa, irmãos, para se manifestar e para manifestar a sua glória e sua graça no meio do seu povo, de ajuda de ninguém. Todo esforço é importante, e nós precisamos valorizar isso, não é verdade? Mas o Senhor não precisa de ajuda de ninguém, né? Porque quando Ele faz, Ele realiza. Ele disse para Zorobabel:
não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, eu não estou preocupado se alguém, olha, talvez o irmão precisasse gritar mais, precisasse pular mais. Não é isso que eu estou preocupado aqui. O que eu quero ver é o Espírito Santo agindo nos corações. É Ele tirando medo, é Ele tirando a ansiedade, e é Ele, irmãos, realizando esse milagre maravilhoso e poderoso, que é a transformação pessoal de alguém. O reino de Deus, Ele é presente, Ele está presente, Ele está vindo em sua plenitude. Não é imposto com força, mas Ele reina nos corações. E quando alguém se submete ao seu reino, essa pessoa, ela passa a fazer parte, né? Ter parte na herança do reino de Deus. Muitas pessoas ficarão de fora. Quando Ele vier, né, em sua plenitude, e para instaurar, e para consumar todas as coisas, muitos ficarão de fora. Não poderão participar. E por quê? Porque prezaram mais pelas coisas do mundo do que as de Deus. Se importaram mais com as coisas do mundo, com seus próprios interesses, do que com as coisas de Deus. E nesse dia, ele vai ter aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Deus vai dar para ele aquilo que ele quer, mas longe de sua presença. Porque para estar eternamente com o Senhor e viver eternamente com Ele, é preciso passar por esse processo, o processo da transformação e da salvação. E eu pergunto nessa noite, se tem alguém disposto a vir para Cristo, a se submeter a Ele, a reconhecer de fato que Ele é o único Salvador, a aceitar a sua proposta gentil, o seu pacto, a sua aliança, firmar esse compromisso com Ele. Tenho certeza que você sairá daqui sabendo que alcançou a maior de todas as riquezas, o reino de Deus, o reino de Deus. E saiba, tudo vai passar. Todas essas coisas em que as pessoas estão tão apegadas aqui no mundo, os bacanais, as noitadas e tantas coisas, tudo isso vai passar. Mas aqueles que estão com o Senhor e que renunciaram essas coisas, vão viver eternamente com Ele, para sempre, num lugar de glória e de paz. Medite nessas coisas, que essa palavra fique imprimida no seu coração. Que o Senhor nos abençoe.